Olá, pessoal. Eu sou a Daniela Mendes, eu sou coach e analista comportamental. E esse vídeo que eu estou fazendo é na intenção de desmistificar um pouquinho do que faz o coach. Antes mesmo de eu fazer a minha formação, eu também tinha um pouco de dúvida do que o coach fazia, no sentido de eu entender que ele ajuda uma pessoa a sair de um ponto A, a chegar no ponto B, chegar numa meta, alcançar um objetivo, mas não era claro para mim como que o coach fazia isso, né? Então, o processo de coaching para mim era um pouco de mistério até eu fazer a minha formação e entender como ele funciona. Quando eu fiz, percebi também algumas pessoas que chegaram para mim e perguntaram: Nossa, e aí, como é que foi? Afinal, como é que é o coach? Me conta um pouco das ferramentas, o que é todo esse mistério, né? E também quando eu falo para as pessoas que eu sou coach, a pessoa fala: Ah, que legal. Tá, mas o que o coach faz? E aí aproveitam para tirar um pouco de dúvidas sobre o que o coach faz. Então eu decidi fazer esse vídeo para deixar um pouco menos misterioso. Na verdade, não há por que ter mistério, muito pelo contrário. Quando a gente quer ajudar uma pessoa, é preciso que ela entenda como, né? Então, quando eu vou fazer um processo de coaching com uma pessoa, eu quero que ela saiba exatamente o que vai acontecer para que ela então se sinta segura de que aquilo vai fazer bem para ela de alguma forma. Então, é para isso que eu vou explicar, para que as pessoas entendam e queiram passar por um processo de coaching de alguma forma, depois de entender os benefícios e como que ele funciona, certo? Então, o que é o coaching? O coaching, ele é um processo onde uma pessoa ela vai alcançar um objetivo de vida. Esse objetivo pode ser qualquer coisa. Ele pode ser uma pessoa que quer perder peso, pode ser uma pessoa que quer ser promovida no trabalho, pode ser uma pessoa, um adolescente que esteja em processo de escolha profissional, né, prestes a fazer o vestibular, uma pessoa que esteja com problemas no casamento, uma pessoa que está há muitos anos na mesma profissão e de repente descobre que não era o que ela queria, quer trocar de profissão. Então, os ramos para se trabalhar com coach, eles são infinitos. É de acordo com a necessidade da pessoa naquele momento, ela ter um objetivo de chegar a algum lugar de alguma forma. A pessoa ela tem uma vontade, um desejo, um sonho, ela quer alcançar aquilo. Mas por que ela não consegue? Isso acontece muito, né? Então, vamos usar o exemplo de uma pessoa, por exemplo, que ela quer ser promovida dentro de uma empresa. Essa pessoa, ela vai lá, ela trabalha, ela se esforça, ela tem noção que as competências que ela tem são úteis para o cargo ou para a ocupação que ela quer ter, né? Porém, ela vê que algumas coisas que ela poderia fazer para alcançar aquele objetivo, ela não faz. E ela não faz inconscientemente. Digamos que ela tenha que ter um conhecimento específico para alcançar aquele objetivo e ela tenha que estudar para alcançar aquele objetivo. Aí ela pega o livro, ela começa a ler e aí ela lembra que ela tem que lavar a louça, ela lembra que ela tem que fazer uma ligação, ela pega o celular e ela se sabota. Mais uma vez, ela não cumpre com ela mesma o trato de fazer com que dê certo aquele foco, aquele objetivo de crescer. Por que ela faz isso? Se depois ela fica triste pensando que ela não conseguiu crescer e não consegue chegar, né? O eu não consigo, né? Por que esse eu não consigo acompanha ela? Aí que entra alguns processos do coaching. Quando a gente faz um processo de coaching com uma pessoa e ele fala, o meu objetivo é ser promovido. Nós vamos então fazer com essa pessoa ferramentas bem semelhantes às ferramentas utilizadas para a administração de uma empresa, né? Administração da vida, administração do que a pessoa quer alcançar, para que ela alcance o objetivo. Vamos pensar quando, como, onde, por quê, quanto vai custar, quem são os envolvidos. É um planejamento sobre aquilo que a pessoa quer alcançar. Porém, não vai ser totalmente eficaz eu fazer somente esse planejamento do agora para frente se eu não fizer um cuidado e um olhar para dentro dessa pessoa do autoconhecimento dela. Por que ela não está cumprindo com as tarefas que vão levar ela a alcançar aquele objetivo? Isso é um dos principais pontos do processo de coaching, o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento?
é a pessoa entender o que aconteceu com ela no passado, um passado bem distante, um passado um pouco mais presente, que fazem com que ela acredite em alguma coisa. Isso é uma crença limitante. Eu acreditar que algo não me permite chegar em algum lugar. Por exemplo, digamos que essa pessoa que não está conseguindo chegar lá nessa gerência ou nesse cargo mais alto, ela acredite lá no fundo, no interior dela, que ela não é capaz. Que quando ela chegar lá, alguém vai perceber que ela não é capaz. Que quando ela alcançar aquele cargo, ela vai ser demitida porque ela não é capaz. Então, é uma insegurança bem grande atrelada a algo que aconteceu com ela no passado. Mas como que ela vai se dar conta disso? Ela não se dá. É aí que ela fica se sabotando inconscientemente. Ela não quer chegar lá. Ela quer chegar lá, mas ela não consegue porque ela se sabota. Então, o se autoconhecer é fazer algumas ferramentas que façam com que essa pessoa entenda por que ela está fazendo isso. Por que você está se sabotando? O que aconteceu no seu passado para que você acredite não ser capaz de chegar nesse ponto que você espera? Né? Será que foi um momento em que a mãe fez comparações com o irmão, deixou claro que o irmão era o exemplo da casa e ela teria que ser melhor, e ela entendeu que ela estava naquele poço ali de não ser o melhor sempre? Será que foi na escola, através de alguém dizendo que ela não era boa o suficiente, um colega, um professor, algo que ficou subentendido e internalizado? Muitas coisas podem ter acontecido na trajetória dessa pessoa que fizeram ela se sentir insegura e ela não acreditar no potencial dela. Porém, ela não se dá conta disso. Então, o que são essas ferramentas? As ferramentas de autoconhecimento nós não podemos chamar nem de jogos, nem de dinâmica, nem de questionário, não são esses os nomes, mas elas têm uma estrutura física que podem se assemelhar a isso sim, né? Então, esse mistério que fica o que são essas ferramentas, elas são semelhantes a jogos, questionários, dinâmicas, todos estudados estrategicamente para descobrir diversos pontos da vida de uma pessoa. Então, nós como coach, aplicamos essas ferramentas para que a pessoa possa fazer raciocínios específicos. Pensar sobre comportamentos dela, sobre passados, relacionamentos, o como ela enxergou, situações que ela passou e como ela traz isso para a vida dela hoje. Né? Então, anda muito junto o autoconhecimento com a projeção de metas para o futuro. Eles andam juntos, não tem como fazer um processo de coaching sem entender passado e sem projetar futuro. Eles andam juntos. Então essas são as ferramentas, elas englobam tudo que uma pessoa precisa para alcançar um objetivo dela, sem ser sabotada pelas crenças limitadoras dela, né? Digamos então que uma pessoa, ela, por exemplo, queira escolher a profissão dela, digamos assim. É um adolescente, ele está em processo de escolha profissional e ele pode escolher muitas coisas para a profissão dele que não tem a ver com ele. Por exemplo, digamos que uma pessoa decida fazer nutrição porque ela convive num meio familiar onde a comida é muito importante. Mas a comida é muito importante porque a mãe trata a comida como um carinho, a mãe traz todas as pessoas para a volta dela, né? Aquilo é importante, então ela decide fazer faculdade de nutrição por aquilo. Mas aí, ela consegue se enxergar trabalhando, fazendo isso? Fazendo cálculos, né? Essa pessoa é boa de matemática, de lógica? Essa pessoa consegue se enquadrar nessa profissão? Ou ela tem crenças, ela tem processos que ela passou na vida que fazem ela entender a comida como algo importante, mas alocada a um lugar diferente? Alocar a comida à profissão é uma coisa, agora alocar a comida ao carinho, à família é outra. Então vamos alinhar onde as coisas devem ficar, né? Então, para escolher a profissão, eu preciso saber quais são as minhas competências. Eu preciso saber com quem eu gosto de conviver, quais são as pessoas que eu quero estar por perto, qual é o ambiente de trabalho que eu gosto de estar, o que eu gosto de fazer. É muito diferente do que o meu clima familiar me propôs, o que meu pai acha que eu devo fazer. Então, o autoconhecimento, ele vai sempre olhar trajetória de passado e vamos planejar o futuro, né? Sempre aliando os dois, né?
Então, este é o cuidado que o processo de coaching tem, entender por que a pessoa está naquele processo naquele momento, quais foram os fatores que influenciaram ela a hoje não andar para frente, a hoje acreditar numa coisa distorcida, a hoje ela não ver o próprio potencial por questões que passou e não se dar conta do quanto ela traz para o hoje. Né? O trazer para o hoje limita ela de crescer de alguma forma. Então, paralelo ao crescimento vai estar o autoconhecimento. Então, isso é um processo de coaching, não tem mistério. Quando uma pessoa quer chegar num sonho, num objetivo, numa meta, aquilo já está nela. O coaching não faz nada mais do que fazer com que a pessoa pare e pense e se olhe. Veja o que ela quer, o que ela fez e que não precisa mais fazer, o que influenciou do passado, o que vem de bom, o que foi de ruim, que não precisa trazer para o hoje, para poder evoluir, né? Então, o coaching ele vai simplesmente guiar uma pessoa a fazer esses encontros de passado e de futuro. Não é terapia, isso a gente tem que deixar muito claro sobre o processo de coaching. Terapia é quando você senta num consultório, você fala de sua vida, você resolve diversas questões que estão lhe machucando de alguma forma. E o coaching ele vai tratar especificamente o que está influenciando você a chegar no seu objetivo, né? Ele é bem específico. Quero abrir uma empresa, quero perder peso, quero deixar uma pessoa orgulhosa disso tudo. O que motiva essa pessoa? O que desmotiva essa pessoa? É entender essa pessoa e fazer com que ela se entenda. Esse é o principal objetivo do processo de coaching, né? Então, tirar os limitadores e ajudar a traçar com metas bem específicas, tarefas bem delimitadas, algo feito num passo a passo semanal para que a gente saiba como chegar, para que a gente enxergue a meta acontecendo aos pouquinhos. É isso que o coach faz também. Então é isso, explicado então, né, tentando desmistificar o que faz o coaching, né? Eu sou uma profissional coach, posso ajudar vocês de alguma forma, então, em algum objetivo que vocês vejam que estão super ansiosos para alcançar, mas percebem que há tempos vão querendo fazer e aquilo não sai do lugar, mas não sabe por quê. Algumas ferramentas, alguns questionamentos podem fazer que você entenda por que não está indo para esse lugar onde deveria chegar, certo? Espero ter ajudado de alguma forma, né? Procure sempre um profissional de coach, ele pode lhe ajudar a fazer coisas impressionantes sobre você que você nem imagina. E eu também posso fazer isso por você, é só fazer contato comigo. Obrigada!